E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de B é para construir. Estamos aqui trabalhando no meu Lamborghini Murcielago. Anos atrás, um carro seguia por uma estrada. Quando a via virou à esquerda, o motorista continuou em frente. Causou um acidente bastante grande e um capotamento e, em seguida, foi vendido em leilão, onde um espectador meu comprou este carro. Mas depois que ele se aprofundou nele, decidiu que o projeto era um pouco maior do que ele queria assumir e então ele o vendeu para mim pelo preço muito baixo de cerca de $30 mil. Conseguimos o Lamborghini Murcielago mais barato do mundo inteiro. Nos últimos meses, temos reconstruído e construído este carro. Conseguimos fazê-lo funcionar e dirigir. Imprimimos em 3D um kit de carroceria personalizado, construímos um spoiler, um difusor traseiro e outras coisas incríveis. Agora, temos 3 semanas antes deste carro ir para a Specialty Equipment Market Association, o maior salão de automóveis do mundo. E ele parece com isso, então temos muito trabalho a fazer. Hoje é um dia muito emocionante para mim, pois faremos algo extremamente divertido. Posso dizer que o Kyle está muito empolgado com isso. No último mês, temos criado nosso próprio kit de carroceria. Começamos desenvolvendo um design, e quando digo nós, me refiro ao Brad Builds, que fez um design incrível para o kit deste carro. Ele me enviou os arquivos, os ajustou, os tornou imprimíveis em 3D e os enviou para a impressora 3D. Imprimimos em escala real para combinar com o carro, sendo que alguns fizemos em até 5 versões. Soldamos e colamos as peças de plástico, cobrimos com massa, lixamos, aplicamos primer e lixamos até ficarem lisas. No último episódio, criamos moldes dessas peças, pois não quero usar peças de plástico no meu carro. Neste episódio, veremos o que criamos neste quarto caótico cheio do nosso kit de carroceria. As peças laranjas peludas são nossos moldes com revestimento em gel. Tecido de fibra de vidro, isso é fibra de vidro de mecha picada, várias camadas até construirmos este molde super resistente. Abaixo disso está a nossa peça original de plástico escondida, então se conseguirmos tirar a peça daqui e limpar as bordas, teremos um molde utilizável. Mas vai ser um grande desafio porque nossas peças tinham uma certa espessura, elas têm uma borda íngreme bem ali, e o molde vai tentar se agarrar a isso de uma maneira muito difícil. Será emocionante ver o resultado, mas antes precisamos desmoldar as peças, o que será bem desafiador. Trouxe mangas compridas, pois lidaremos com muita fibra de vidro. Começarei cortando ao redor da flange com a roda de corte, e depois usaremos truques como cunhas, ar comprimido e talvez até água. Vamos fazer o que for necessário. Grande sucesso! Temos 8 moldes para as nossas 8 peças do kit de carroceria. E todos eles saíram utilizáveis. Eles estão longe da perfeição, por causa do nosso problema com a falta de arredondamento nesta borda aqui na parte de plástico. Há um grande erro da nossa parte, como eu mencionei. No último episódio, você pode ouvir. Essa é a textura de todas as linhas da camada. E é uma borda íngreme, nós aplicamos uma camada de gel nela. E ele se agarrou àquela parte de plástico. Deveríamos ter imaginado que a peça de plástico tem alguma profundidade e feito um ângulo de 45 graus. Em nossa flange de cera de filetagem, dessa forma, essa peça de gel coat laranja estaria apenas indo em um ângulo de 45 graus em sua peça. Então você teria sua flange solta dessa forma? O método nos deixou com flanges melhores, mas como não o aplicamos em alguns lugares, tivemos que cortar a flange completamente, como neste exemplo bem aqui atrás. Precisaremos fazer suporte e reforço antes de colocar a fibra de vidro no local. Caso contrário, a fibra de vidro ultrapassará a borda do molde, destruindo-o. Para construirmos outra flange de volta ali, isso adicionará trabalho de pós-processamento, então cometemos um grande erro. Vamos aprender com esse erro e não cometê-lo novamente. Ao imprimir peças de plástico em 3D, elas precisam ter certa espessura para evitar deformação e distorção. Agora, é apenas uma questão de trabalhar com essa espessura adequada. E não cometer erros daqui para frente. Estamos nisso a longo prazo, não a curto prazo. No imediato, precisamos fazer um kit de carroceria. Mas, no geral, precisamos aprender a fazer isso e ficar realmente bons nisso. Porque muitos dos nossos futuros projetos envolvem a criação de moldes. Lição aprendida, seguimos em frente. Os moldes estão bons, têm o formato da peça, mas as flanges estão em mau estado.
As flanges são essenciais para a reutilização do molde. Para fazer deste um molde de uso único, poderíamos deixá-lo rasgar agora, mas nas partes sem gel coat, a fibra de vidro se fixaria à peça, dificultando a desmontagem e provavelmente destruindo o molde. Como podemos consertar e preservar esses moldes para que possam ser reutilizados várias vezes? Quero conseguir no mínimo mais uma cópia dessas partes do molde do corpo. Caso decidamos fazer a versão limpa deste carro, se mantivermos o mesmo kit de carroceria larga. Como vamos fazer isso, nossa salvação, argila italiana? Supercarro italiano ganha argila italiana. Podemos reconstruir áreas como esta com argila, cobri-la com cera e PVA para evitar que grude. E se grudar, será uma camada muito fina que grudará a peça e não permitirá que o molde grude na peça. E podemos entrar em nossas bordas realmente íngremes com essas linhas de camada. E essa textura podemos colocar argila lá, nessa área texturizada, e enfiar um pouco de argila lá. E isso também não fará isso. A grande coisa sobre moldes é que você precisa encerar muito eles, assim como enceramos nossa peça. Você tem que encerar os moldes, mas ainda mais vezes. 5 camadas de cera nós enceramos. E você tira a cera para obter uma boa camada base de cera no seu molde. Então vamos seguir em frente e pós-processar todos esses moldes agora, encerando nossas flanges. Desculpe, argilando nossas flanges, consertando nossas flanges e encerando muito esses moldes. O objetivo de hoje é conseguir essas 4 peças menores, todas montadas e embaladas a vácuo. Vamos tentar fazer uma embalagem a vácuo dupla, 2 peças pequenas em cada saco a vácuo. Então, para fazer isso, é como eu disse, encera e tira a cera. Tem que fazer várias camadas de cera nessas peças. E uma vez que conseguimos uma boa camada de cera lá, fazendo isso várias vezes, então é hora de pulverizá-lo com PVA. Agora, é fácil perceber que falta algo no painel traseiro do meu carro, principalmente o próprio painel. E o corpo do kit cobre uma boa seção da quantidade de coisas que estão faltando, mas ainda há um grande buraco vazio lá onde há um radiador pneu visível. E eu mencionei antes que planejo eventualmente fazer uma construção limpa e já encomendei um painel traseiro de substituição inteiro para este carro. Mas não é o momento de abordar isso. Usarei isso como modelo e guia e farei o possível para recriá-lo em aço. Adoro trabalhar com este quadro de RAM quando sei exatamente as partes que preciso recriar. Então eu pego o meu quadro de RAM, que é uma ótima simulação de aço e muito fácil de encontrar. Você pode conseguir isso na Home Depot ou algo do tipo. É só quadro RAM. Uso isso para fazer meus modelos, pois quando corto esses modelos de aço, eles tendem a agir de forma semelhante no que diz respeito a como se dobram e manobram em torno de bordas, cantos e curvas. Mas a seção superior desta peça dobra em 2 eixos diferentes. Vai horizontalmente e verticalmente, de frente para trás. Ele tem uma cúpula, então para algo assim, a placa de carneiro não é boa para modelar porque não flexiona em ambas as direções. Então o velho truque é a fita de pintor. Pegue a fita de pintor, envolva ali e depois retire-a e use-a como molde. Então é isso que eu vou fazer. Após cortar minha peça e marcar as linhas de dobra, é hora de testar uma nova ferramenta. Eastwood nos enviou esta roda inglesa. Nunca usei uma roda inglesa, mas vi na internet e estou animado para aprender. Vou continuar passando minha peça de metal pela roda, fazendo pequenos ajustes e testando contra meu painel de fibra de vidro. No final, depois de usar a roda inglesa por algumas horas, a maior recomendação é começar com uma pressão muito leve, pois você se surpreenderia com quão pouca pressão é necessária para fazer um vinco ou moça no metal, que é realmente difícil de corrigir. E isso é muito legal. Consegui fazer uma réplica muito próxima, então você pode ver que a parte com fita é o que estamos tentando recriar e tem sobra em todos os lugares para ser aparado, mas no geral consegui fazer as dobras aqui onde está dobrando de várias maneiras, então é muita coisa legal acontecendo que eu consegui fazer graças a esta roda inglesa da Eastwood, então um grande agradecimento a eles. Agradecemos o envio desta incrível ferramenta que nos permite aprender e aprimorar nossas habilidades em metalurgia. É super legal ter isso, vou deixar um link na descrição. Obrigado, Eastwood, por isso. Então esta é a peça e eu poderia continuar trabalhando nela, mas tem 2 coisas que eu não gosto nela. Uma é o raio desta curva. A curva deve ser mais acentuada para se ajustar a esta seção.
Dá para notar a mudança no ângulo. É arredondado, porém estreito. Isso acontece em uma área muito pequena, onde aquilo acontece em cerca de 2 polegadas ou mais. Além disso, se eu continuar trabalhando nisso com a roda inglesa, alisando tudo e deixando com a aparência certa, acho que não vai parecer muito cyberpunk. O dano neste carro é algo que deve ser incorporado ao design, então eu preciso que esta área pareça que foi meio que juntada às pressas, com chapa metálica como se fosse talvez de um ferro velho, ou apenas um pedaço de sucata juntado novamente e que tenha muito caráter para o design, em vez de parecer perfeito, porque, vamos ser honestos aqui, se eu quisesse perfeição, instalaria este painel lateral, que é o modo mais rápido e fácil. Mas estamos buscando um design realmente legal, já que temos esta oportunidade com o dano. Temos aqui um carro com dano na porta e pedaço faltando do paralama dianteiro. É uma oportunidade legal de integrar o caráter do acidente no carro e quero aproveitar isso. Essa oportunidade, então para fazer isso, eu vou seguir em frente e mudar um pouco. E vou fazer essas tiras em seções diferentes. Então isso vai ser sua própria seção. Na verdade, isso pode ser sua própria seção. Isso vai ser sua própria seção. Isso vai ser sua própria seção. Isso é sua própria seção. Então eu sei que vou descobrir isso. Vou soldar tudo de maneira desleixada, de propósito, para fazer parecer um pouco mais sujo. Essa é a parte da construção que sei que todos vão odiar, mas tenho que construir para fazer parecer um pouco ruim. Não que não possamos construir corretamente, mas é hora de adicionar algum caráter a este carro. Estou ficando sem chapa de metal, então isso pode ficar realmente criativo. Cobertura do painel do quarto um pouco redonda, segunda rodada, modele isso. Corte isso. Trabalho leve com a roda inglesa, apenas para empurrar esses eixos, essas dobras, as dobras multidirecionais lá de frente para trás, de lado a lado, e se encaixa perfeitamente no painel do quarto. A partir daí, comecei a olhar para as tiras que vão cobrir o lado, elas vão conectar o kit de carroceria a este grande plano. A maior coisa que me incomodava era a aparência feia das soldas. Apenas colocar várias taxas não fica muito atraente. Se eu lixar essas taxas, elas ficarão ainda piores. Os rebites são a resposta para parecer legal. Vou usar uma régua para garantir que meus rebites estejam igualmente espaçados e marcar uma linha na borda com um paquímetro. Então está igualmente espaçado da borda e é assim que vou fixar essas peças com aparência de sucata na borda disso. Mas antes de chegar lá, Caio tem uma pequena emergência. Ele está tentando aplicar 3 camadas de fibra de vidro em 4 peças antes da resina começar a curar. Se você está usando o método de vácuo, a resina precisa estar maleável e macia quando for colocada no vácuo e este for aplicado. Assim, o vácuo pode empurrar a fibra de vidro para todos os pequenos recantos e fendas. Entrei aqui para ajudar o Kyle a colocar a fibra de vidro e resina enquanto ele começava a fazer os sacos de vácuo. No final, conseguimos pegá-lo a tempo, colocar todas as peças, o tecido respirável e em um saco a vácuo antes que a resina de fibra de vidro endurecesse em nós. Hoje é um dia emocionante, pois podemos verificar nossas peças. Além disso, não sei se você viu aquela névoa sobre as luzes. Todo esse lugar está meio coberto por um nevoeiro, barulho, e não temos certeza do que aconteceu, mas houve um problema. Só posso supor que foi a bomba de vácuo. Então, ambas as coisas estavam funcionando quando eu voltei. Essa aqui soava muito mal e todo o seu óleo está aqui no chão. Suponho que essa bomba de vácuo não é construída como a outra que temos, que pode funcionar o dia todo, o que já precisamos fazer várias vezes, deixando-a ligada durante a noite. Parece que quase incendiou essa oficina, mas é difícil ter certeza, mas temos peças de fibra de vidro duras. Que emocionante! Vamos desembalar tudo, retirar as peças dos moldes e ver o que temos. Pessoal, nós conseguimos. Eu sei que parecem ásperas, com PVA e cera em alguns lugares, mas escondido dentro dessa sujeira de franja nas bordas que precisam ser aparadas, há uma peça de kit de carroceria perfeitamente boa. Essa é uma das traseiras que iria no lado do motorista do carro. Elas são tão retas, suaves e têm a forma perfeita. É incrível. Basta aparar, fazer um mínimo de trabalho na carroceria e estarão prontas. Queremos te mostrar. Um comentarista mencionou uma gambiarra em outro vídeo: perfurar buracos nos moldes e cobri-los com adesivos durante a laminação. Isso permite usar um compressor de ar para soprar ar em um buraco, o que às vezes funciona perfeitamente.
Então você ouve a explosão através da borda, o que nos dá um ponto para começar a descascar o molde. No de Kyle aqui, apenas fez um grande som de estouro, então isso é bem legal. E eu definitivamente gosto dessa gambiarra. Os adesivos adicionam um pouco de profundidade, então, nossa, esse adesivo agora faz parte deste kit de carroceria, na verdade. Essa coisa nunca vai sair se tirarmos do revestimento em gel, definitivamente vai adicionar um pouco de profundidade, então temos que preencher o corpo por cima, mas isso realmente acelera o processo de desmoldagem. Mas pessoal, isso é um grande avanço. Fizemos isso em 2019 nas portas do Huracan para fazer painéis de porta de fibra de carbono, mas desde então não fizemos nada parecido. E esta é a nossa primeira vez fazendo isso com gel coat, e no geral é um grande sucesso. Depois de aparar e limpar essas coisas vão estar arrasando. Então na próxima semana, pelo menos essas 4 partes do kit de carroceria estarão prontas. Temos que continuar repetindo o processo, agora em todas as outras partes do kit de carroceria. E parece que podemos estar com uma bomba de vácuo a menos. Então o progresso pode diminuir bastante, não tenho certeza. Cortei essa borda ou peça de acabamento que envolve a luz traseira do meu modelo que fiz no início, e essa não é uma boa peça, acho, para usar rebites. Não acho que ficaria tão legal. Acredito que soldá-lo e realmente fazer com que pareça bastante suave será o visual mais legal para isso. O processo para soldar chapa metálica é por pontos, evitando deformações. Faz-se um ponto, move-se, faz-se outro ponto, até preencher toda a costura com soldas de ponto. Em seguida, usa-se uma esmerilhadeira com disco de flap para desbastar as soldas. Inevitavelmente, você terá alguns buracos pequenos que precisam ser preenchidos. Jogue mais solda, lixe novamente. É um processo de adicionar solda e lixar até que pareça uma peça lisa de metal. Estou muito satisfeito com o resultado, então vou seguir em frente e colocar meus rebites na linha superior para fixar o revestimento de chapa metálica. Agora vou seguir em frente e colocá-lo no carro. Ele é rebitado na estrutura corporal existente, que sobrou de ser arrancada. Então eu rebito lá. Adicionarei algumas placas dobradas para dar caráter e farei flanges na parte inferior para conectá-lo ao para-choque traseiro. Agora que tenho algo que se assemelha a um painel lateral, é hora de partir para a porta. Algo que eu estava temendo. Então esta porta foi atingida muito forte, mas felizmente ainda está meio reta, mas a solda de aperto inferior está toda desalinhada, isso terá que ser refeito. A maçaneta está quebrada. Não é tão simples quanto apenas colocar uma nova capa para deixá-la com boa aparência. Há muito trabalho a ser feito nesta porta. Então eu vou mergulhar nisso. Após retirar a chapa de metal danificada, observo que o regulador da janela, os 2 trilhos, estão super torcidos e dobrados devido ao acidente. Parece que a janela bateu neles e conseguiu entortá-los completamente, prejudicando seu funcionamento. Mesmo que eu consiga alinhar, ambas as abas de montagem estão dobradas, então fazer a janela subir no trilho perpendicular será complicado. Felizmente, fiz testes suficientes antes de colocá-los de volta na porta do carro para perceber o grande problema. A segunda rodada de fibra de vidro está pronta. Estes são nossos paralamas dianteiros. Vamos desembalar e retirar nossas peças dos moldes. São mais 2 peças de kit de carroceria feitas com sucesso. Estou muito feliz com o andamento deste processo e queria agora que já fizemos isso. São 6 peças que criamos com sucesso. Quero dar a vocês uma visão geral do nosso processo. Então, começando com o nosso molde, certo? Nós inseramos e desinseramos o nosso molde 3 vezes. Pulverizamos o molde com PVA. E então aplicamos 2 camadas bem grossas de gel coat preto com pincel. Então aplicamos o nosso gel coat aqui. Depois é resina de poliéster e um tecido de fibra de vidro tecido. Depois é fibra picada e então é um material resistente que parece quase com Kevlar. Isso é tecido picado costurado junto. Não sei o nome disso, mas é incrível. Ele se adapta muito bem às peças e ele penetra nas fendas.
Agora, falando nisso, pulei uma etapa que considerava uma espécie de arma secreta que aprendi. Se você tem um molde com ângulos muito apertados, como este canto aqui, ou para a nossa flange, temos ângulos apertados por todo o caminho. Essa coisa é tão preta que a câmera não quer focar nela. Ângulos apertados como este é um exemplo perfeito. Neste pico aqui, onde você quer garantir que você obtenha fibra de vidro, pode ser realmente difícil conseguir as fibras e as mantas e tudo para se acumular bem profundamente. Então, na verdade, após este processo aqui, antes de colocarmos o material, fazemos uma pequena mistura. Este é um aditivo de sílica fumegante. É basicamente fibra de vidro, pelo que eu sei. Na verdade, eu realmente não sei o que é isso, mas vem altamente recomendado. Misturamos isso com resina e fazemos uma espécie de geleia. Pegamos essa geleia e a colocamos naqueles lugares difíceis de alcançar. E então colocamos nossos tecidos de fibra de vidro com nossa resina de fibra de vidro tecida. Colocamos um pouco de resina primeiro, tecido de fibra de vidro molhado de fibra picada, coisas loucas molhadas. E então colocamos uma camada de peel ply aqui. Isso é essa coisa com as listras vermelhas, vem em muitas cores diferentes. Estamos prestes a ficar sem isso, então você vai nos ver usando um diferente. E então colocamos um pano respirável que permite que o ar escape de ao redor dele sobre esse peel ply. Jogamos tudo em um saco e acertamos com uma bomba de vácuo. As bombas de vácuo são meio caras. Tentamos usar esta bomba de vácuo de palheta rotativa, absolutamente não recomendaria, não funciona muito bem. Mas em um aperto você pode fazer um funcionar. Isso é como $60 na Amazon. Esta é a bomba de vácuo que você deveria usar, é uma bomba de vácuo sem óleo. Mas eu acho que custa como quádruplo, ou quíntuplo, ou sextuplo, ou 10 vezes o custo desta. Puxe o vácuo na coisa e isso vai ajudar a esmagar todos os seus tecidos e tudo para baixo. Então você obtém uma ligação agradável e próxima. E uma vez que fica duro, você pode desligar seu vácuo e deixá-lo secar durante a noite. Temos mais 2 partes. Antes que nosso kit de carroceria esteja totalmente terminado, vamos colocá-los em andamento. Enquanto Caio esteve na cabine trabalhando na criação dessas partes, eu estive brincando com a porta, como você viu, e cometi um erro não fatal, mas enorme enquanto estava cortando o metal danificado da porta. Eu acidentalmente cortei este cabo de aço trançado. Isso controla as janelas, esta peça aqui. Eu coloquei muito trabalho na restauração e em fazê-la funcionar. Tudo é muito caro e não temos tempo para esperar. Para ser enviado, preciso consertar isso eu mesmo. Então, eu comprei um novo cabo trançado que tem o diâmetro exato. Eu tenho que extrair este antigo, medir, fazer um do mesmo comprimento exato, e então descobrir como vou recriar essas terminações aqui, porque elas se encaixam nesta peça bem aqui. Então preciso descobrir como rebobinar isso como estava antes. Mas assim que eu conseguir fazer tudo isso, deverei ter uma janela funcionando novamente. Vai ser difícil. Reconstruir o cabo de aço trançado foi bem simples. Usei minha ferramenta de crimpagem hidráulica da Harbor Freight, porque ela crimpa em formato hexagonal, o mesmo formato que as extremidades anteriores eram. O rolo que veio comigo tinha pequenas peças de alumínio nas extremidades, então eu apenas as crimpei com força suficiente usando a prensa hidráulica. Eles se formam em qualquer formato, começando como um 8 e terminando em um hexágono, se encaixando bem no sistema com alguns ajustes. A parte mais difícil foi apenas descobrir como rebobinar esta roda e colocar todos os cabos de volta no pedaço torcido para que eles se desenrolem e se enrolam da maneira correta. Acho que até me surpreendi com essa. Trago essa coisa de volta, mas felizmente usei algumas das filmagens da câmera para me orientar sobre como esses cabos foram instalados e consegui fazer acontecer. Meu conselho, ao instalar esses cabos, lembre-se que eles estão sob muita tensão. Você pode ver que essas molas estão mantendo tensão em todo o sistema. Deixe uma dessas coisas ser a última coisa que você puxa para tensionar. Não deixe ser um dos conectores que você está tentando fazer, colocando o cabo e o friso na ponta do cabo ou algo assim. Conecte todos os seus cabos e tudo mais. E então puxe-os através dos guias. E então deixe uma dessas ser a última coisa que você usa para puxar a tensão. Caso contrário, era praticamente impossível fazer isso. Eu consegui fazer isso e tenho um novo pedaço de vidro, acredito, para colocar nesta porta. Na verdade, acabei de ver alguns dos vidros antigos ainda no quadro aqui. Mas quero entrar na fibra de vidro e na correção da maçaneta rapidamente. Então, nossa maçaneta na porta aqui, foi estilhaçada em 1 milhão de pedaços, quando a porta levou uma batida bem aqui. Quebrou todas as abas de montagem que essa maçaneta tem e o corpo da maçaneta é feito disso. É um plástico realmente interessante. E você pode ver aqui que tentei soldar o plástico, e é como se fosse um plástico que tem um monte de fibras ou algo assim, e uma vez que derrete, ele não volta a se unir.
Então, tenho duas opções. Poderia comprar uma nova alça, o que significaria um longo atraso até que ela chegasse. Ou posso só encaixar isso aqui para não se mover, pois a alça funciona, tudo funciona bem. Só preciso, basicamente, substituir a estrutura e o suporte que os parafusos tinham. Então, vou seguir em frente e fazer isso. Vou desgastar essa superfície e vou desgastar essa superfície e vou fibra de vidro essa alça nesta peça de metal da porta, bem aqui. E isso deve mantê-la no lugar o suficiente para funcionar como uma alça. Com a alça seguramente fixada no lugar com fibra de vidro, é hora de colocar meu regulador de janela e trilhos de volta. E descobrir como colocar o vidro da janela. Não foi fácil. Depois de colocar, percebi que podia fazer a janela subir e descer, mas ela ainda ficava presa. E isso é porque meus trilhos não estão paralelos. Meus guias de janela, trilhos de janela, como você quiser chamá-los, eles não estão em um lugar correto o suficiente para que queiram fazer o movimento completo. Decidi abrir a porta do motorista, que não foi danificada, para retirar o painel e usar as medidas dos trilhos da janela como referência. Assim, posso aplicar essas medidas aos meus trilhos, fazendo uma cópia exata. No final, consegui fazer a janela subir e descer por completo. Sem problemas. Após adicionar o restante do acabamento necessário da janela, percebi que há resistência suficiente para afirmar que a operação não é totalmente suave. Um pouco de ajuste manual é muito útil com esta janela. Tenho cerca de 80% de uma janela. Considerando o estado danificado da porta, com pontos de fixação incorretos, trilhos da janela remendados e fiação questionável dentro do regulador. Vou considerar isso uma vitória e seguir em frente. O fato de funcionar já é um milagre. E seguir em frente significa minha velha amiga, a roda inglesa. Então eu criei um modelo de onde estão as curvas na porta que quero imitar e combinar. Eu uso minha roda inglesa, como mencionado anteriormente, aplicando delicadamente pequenas mudanças incrementais no painel e trabalhando para frente e para trás, apenas verificando contra minha porta, conseguindo imitar perfeitamente suas curvas. Depois disso, bastou criar um modelo de papelão indicando a quantidade e a posição do metal que eu queria na minha porta. Essa roda inglesa é tão legal. Eu tenho o meu metal de porta pronto. Eu tenho o meu modelo pronto, mas fiquei sem tempo. Fiz o teste de encaixe da porta e quase tropecei. Será mais fácil trabalhar daqui? Nosso Lambo tem portas Lambo. É uma conquista e tanto. Sempre quis isso. É tão legal, mesmo com as partes faltando. Parece irritado, então queria pedir sua ajuda para encontrar algo. Aqui é onde o espelho do Lamborghini Murcielago vai. Temos um que pode ser reparado. Esses estão entre 1.500 e cerca de 3 a 4 mil dólares. Eu realmente não quero comprar outro e consertar este. Então, se você puder fazer uma montagem simulada para nós, fica assim de qualquer maneira. O que eu adoraria que vocês fizessem, vocês espectadores em casa, se vocês têm um carro em casa ou um carro novo que tem um espelho lateral, um pouco retangular como este, que combina um pouco com este perfil. É um pouco fino, um pouco retangular, um pouco longo para qualquer aplicação. Não precisa ter este braço ou esta área de montagem aqui. Me avise. Marque-me no Instagram, BS para construir. Me envie um e-mail, CrisEmBS para construir. Eu diria que quanto mais legal, melhor. O que eu estou procurando é conseguir uma carcaça que tenha um espelho e um vidro que seja um pouco acessível. Então, espero que seja de um carro normal. E então meu plano de jogo é escaneá-lo em 3D e então construir uma peça de fixação para anexá-la ao logotipo da Mercy e então moldaremos sobre ela e faremos fibra de vidro nela e basicamente construiremos nossos próprios espelhos personalizados, porque esses espelhos laterais, na minha opinião, no Mercy of Lago, né, eles parecem bobos, eles não parecem tão bons e eles não parecem tão modernos. E você sabe, né, é como qualquer coisa, basicamente para mim, o ponto de preço de mais de $1.000 ou algo assim. Estou apenas tentando construir eu mesmo para manter o orçamento baixo neste carro, então me avise se você encontrar algo assim. A outra grande peça de progresso, além de portas e chapas metálicas e coisas, é que Kyle acabou de terminar de aparar as bordas do nosso kit de carroceria. Aqui está a nossa primeira peça. Todas as 8 peças estão todas aparadas agora. E você pode, se você mover lá ao redor na luz, podemos ver que o acabamento é realmente muito bom. Estou super feliz com o resultado, então, obviamente, temos os retoques finais para fazer nas bordas, mas agora vamos levar isso até o carro e mostrar o quão bom é o encaixe. Já testei e é exatamente onde precisamos que ele se encontre com o carro ao longo de toda essa linha, na frente e aqui. Está perfeito. Isso é colado no carro bem aqui, então será uma borda nivelada, mas está combinando, alinhando. As peças são sólidas.
boas peças de kit de carroceria de fibra de vidro. Finalmente, fizemos do jeito certo, indo do modelo 3D para impressão 3D molde, peça fora do molde. Essas serão nossas peças de fibra de vidro acabadas, que serão colocadas no carro no próximo episódio. Temos 2 semanas e meia antes deste carro partir para a Specialty Equipment Market Association, então as coisas vão começar a se mover um pouco mais rápido. Estou muito ocupado ultimamente, sem tempo para editar, então os próximos episódios serão editados por outra pessoa. É algo novo para mim, mas preciso focar nas coisas da Specialty Equipment Market Association na oficina. Este é o último episódio que editarei por enquanto. É a primeira vez que temos um editor diferente no VS4 Build, então a qualidade será melhor. Quero alguém dedicado, não eu preocupado com o carro constantemente. Significará mais episódios para vocês. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino para não perder novos episódios que sairão mais rápido que o normal. Vamos colocar horas loucas nas próximas 2 semanas e meia para deixar o carro pronto para a Specialty Equipment Market Association. Obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo. Paz! Hey, 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 hey.